Fala galera, Monstro acabou de estrear na Netflix e é mais um filme com um tema muito, mas muito importante. Mas antes da crítica, assim ó, dá aquela ajuda que é muito importante pra gente. Curte o vídeo, assina o canal pra essa crítica ir cada vez mais além. Então galera, a história do monstro, tá? Ela é em volta do Steve. E o Steve, cara, ele é um jovem negro que cresceu, que mora, que estuda, né, próximo do Harlem. E o Harlem é um bairro em Nova York, assim como Queens, assim como outros bairros ali, onde tem realmente essa parte da criminalidade acontecendo e é muito próximo, né, do cidadão comum junto dessa criminalidade. E aí a gente vê isso acontecendo na vida do Steve, né? E cara, acho que a principal diferença já que tem nesse filme, e eu me lembrei bastante do Dois Estranhos, que também é um filme que acabou de ser na Netflix, tá? Não faz muito tempo, estreou um pouquinho ali antes do Oscar, ganhou o Oscar inclusive, que consegue tratar também de uma maneira diferente, tá? Porque assim, esse tema, e principalmente sobre um jovem negro ser acusado de um crime, justamente acusado de um crime e ter ido para o julgamento, e praticamente, né, tendo já em vista assim uma coisa muito, cara, é muito impactante assim para não dizer outra palavra, tá? Logo no começo do filme, quando ele entra pela primeira vez no tribunal e tem aquela noção básica, né, do que é perante a lei, né? Porque a lei basicamente é o quê? Pô, ninguém é culpado antes de ser julgado. E ali quando ele fala, né, ele por ser um jovem negro, estar todo colocado naquela situação, ele ali perante os jurados, ele já é condenado. É uma visão completamente diferente que ele tá ali identificando, sentindo, e a gente como espectador vai, através desse ponto de vista do Steve, sentindo tudo basicamente o que ele tá sentindo. E essa diferença, na minha comparação que eu fiz com Dois Estranhos, é o quê? Cara, como é um tema já abordado em diferentes mídias e diferentes até estruturas de dentro de séries e de filmes, ele precisa criar algo novo ali, algo que consiga aproximar também o espectador de conseguir enxergar aquela história ali, que tem um impacto daquela história ali, mas consiga mostrar isso com uma linguagem diferente. Dois Estranhos lá consegue, através do looping temporal, que é uma visão diferente da gente entender aquele tema ali e sentir o impacto todo daquele tema. E aqui no Monstro acontece essa mesma coisa. Cara, o impacto ele é muito forte e a maneira como eles utilizam, tá? Com não só a utilização do voice-over, cara. O voice-over é um recurso ali que utiliza muito bem pra gente entender esses sentimentos que o Steve tá tendo ali, né, em momentos do filme. Aparece muito no momento inicial, aparece durante alguns momentos onde ele vai narrando situações de cena. E durante essas situações de cena, que a gente tem essa aproximação com a linguagem própria de como se cria uma história de cinema, como se cria um cineasta, como se cria essas noções do que o cineasta precisa ter num storytelling, né? Como que ele vai criar storytelling, maneira de contar aquela história. E por ele ser um estudante de cinema, né, esses recursos eles conseguem utilizar muito no filme também para prós e contras dentro dessa história. Só que esses prós e contras são a favor de como contar essa história. Então essa linguagem ela fica muito interessante. Eu adorei muito, cara, a maneira como eles conseguem utilizar vários e vários recursos, tanto vindo do professor durante a aula do cinema, quanto do Steve realmente mostrando como que ele chegou lá. Que ponto que é que identifica assim, a linguagem do cinema, a vida dele no Harlem e essa paixão toda, como que ela se une para ele estar naquele ponto, naquela posição que ele está, naquele julgamento ali, sendo acusado de ter participado sim daquele crime. Então, a gente entendendo esse caminho. O protagonista, cara, o Steve tá muito bem nesse filme, tá muito bem nesse filme. Ele consegue passar essa ingenuidade toda que tem do Steve, porque, cara, ele ainda é, cara, um adolescente ali. Ele ainda é um adolescente, ele é um adolescente. Obviamente ele é privilegiado, né? Assim como é colocado logo na primeira cena quando ele conhece o King, que, cara, ele estuda numa das melhores escolas ali, pública sim, mas uma das melhores escolas que tem, né? De Nova York, principalmente. Então ele é privilegiado, porque ele já é um diferencial. E a gente entende também que, através dos pais dele, ele também vai ter um caminho, um futuro diferente do que aqueles outros jovens ali do Harlem. Então ele é sim diferente, cara, mas como esses mundos se aproximam, porque eles não são tão diferentes, né? Eles convivem no mesmo ambiente, cara, eles convivem no mesmo lugar ali. Então, como eles vão ligando, né, esses fatos, assim, pô, como o Steve se aproxima do King, o que o King já aproveita da situação dele antes de aproveitar realmente quando a gente vê aquela situação já final, né? Quando a gente tem aquela noção inteira do que aconteceu realmente na mercearia, a aproximação que ele tem com o Bobo. E eu acho que, cara,
eles conseguem colocar isso tudo muito bem, e essa ingenuidade que o Steve tem, o ator consegue passar assim, ó, cara, muito bem, porque o filme ele tem pontos muito fortes, ele discute novamente temas que são muito importantes e que acontecem muito na nossa sociedade, e a gente vê isso muito mais representado também na sociedade americana através das produções, cara, através dos filmes. Assim como ele fala nessa semelhança em relação a ser estudante de cinema, a ser sobre cinema também, quando ele começa a colocar, né, pô, aqui foi gravado tal filme, aqui foi gravado não sei o quê, aqui foi gravado o filme do Spike Lee, aqui foi gravado de tal forma. Cara, é brilhante, assim, porque, querendo ou não, essas situações, elas puxam todo essa importância dessa discussão que sempre precisa ter. Ela precisa ter cada vez mais fomentada e precisa ter cada vez mais, não só com importância, mas de maneiras diferentes para que ligue e aproxime cada vez mais o espectador para entender essa realidade. Esse filme é uma adaptação de um romance de 98, é um filme que estreou já no Festival de Sundance lá em 2018, é um filme que já percorreu os festivais, então ele tem uma grande importância assim, do porquê que existir. E no filme eles conseguem traduzir muito bem essa discussão de uma maneira nova, uma maneira utilizando uma linguagem diferente do que outros filmes, e eu acho que o mais importante de tudo, cara, ele tem grande efeito, ele consegue manter essa tensão o tempo todo do que é que pode acontecer. Pra mim, até o momento final do veredito, pra mim ele ia ser realmente condenado, ele não ia escapar. E também aquele recurso que eles utilizam, né, quando eles vão dar pro King qual é o veredito, eles tiram o som e só deixam aquele sofrimento na questão das imagens, né, aquilo ali também tem muita força. Pra só voltar com esse som também quando vai ter o veredito do Steve. E pra mim até aquele segundo ali, cara, o Steve ia ser condenado sim, porque a maneira como se desenhava toda a situação era para que realmente tivesse isso, era para que realmente acabasse acontecendo mais essa situação ali de injustiça, porque era como estava sendo desenhado completamente aquele julgamento, como também era o sentimento do Steve. Então, ter essa justiça é muito importante também para a gente, cara, acreditar na justiça. Tem isso, né? As duas coisas, elas andam sempre lado a lado, é um caminho muito tênue, é um caminho muito complicado. Eu não tenho essa propriedade também para falar sobre essa questão racial, porque ela é muito mais forte do que apenas uma teoria de pensamento, que é da minha parte. Então, é um tema muito sério, um tema muito forte. E esse filme conseguiu me passar muito também essa sensação da injustiça podendo acontecer a qualquer um e a qualquer momento. E acho que esse é o principal resultado que ele consegue alcançar, e esse resultado, assim, ó, é imenso. Então é isso, galera. Já assistiu o Monstro? Deixa aqui embaixo nos comentários, porque eu adoro quando vocês colocam nos comentários o que vocês acharam, que a gente consegue discutir e tudo mais. Não esquece daquela ajuda que é muito importante. Curte o vídeo, assina o canal. Take04, viva o sonho aqui.